Pois é, pessoal, vou falar agora sobre a apresentação de dois treinadores apresentados essa semana, em dois grandes times do futebol brasileiro. E coloco esses dois no mesmo comentário porque vejo que um assunto completa o outro. A apresentação do Eduardo Cudê, argentino, no Internacional, e a apresentação do Odair Hellmann como técnico da equipe do Fluminense. É lógico que quando o Odair Hellmann saiu da equipe do Inter, ele foi substituído pelo Zé Ricardo, mas foi um mandato tampão. Na verdade, o substituto do Odair Hellmann é o Eduardo Cudê, técnico argentino. E acredito que a equipe do Internacional dá uma cartada muito interessante. Primeiro que ele é um treinador versátil, diferente da linha do Sampaoli. O Sampaoli chega, ele quer praticamente reconstruir o clube dentro da filosofia dele. O Cudê não. Se vocês olharem o trabalho que ele fez em 3 temporadas no Rosário Central com um time jovem, vocês vão ver que foi muito diferente do trabalho dele feito no Racing com uma equipe mais experiente. Por exemplo, no primeiro ano dele, na equipe do Rosário Central, ele pegou uma equipe que na temporada anterior tinha disputado o rebaixamento e terminou o campeonato na 3ª colocação, ou seja, uma campanha expressiva. Em uma Libertadores até, o Rosário Central, no comando dele, conseguiu eliminar o Grêmio. E ele teve uma passagem no futebol mexicano, mais rápida, depois voltou para a Argentina. No Racing ele fez um grande trabalho e quando conquistou o campeonato argentino com o Racing, a equipe teve a melhor defesa da competição e o melhor ataque. Então dá para notar que ele teve uma equipe equilibrada e foi isso mesmo que norteou o trabalho dele. Em alguns momentos, dá para notar no esquema de jogo dele, que é bastante ofensivo e bastante intenso, que se assemelha com o trabalho feito, sem fazer comparações, com o do Jorge Jesus na equipe do Flamengo. Então eu acho que a equipe do Internacional opta por um técnico que tem o futebol, que é o futebol do momento, é o futebol da atualidade. Jogar retrancado por uma bola está saindo de moda. Os treinadores que vêm jogando desta maneira estão se dando mal. Os treinadores ofensivos e mais intensos, eles estão se dando melhor. Então o Cudê é um treinador com essa característica. E ele trabalha com o que o clube oferece. Ele não vai colocar a faca no peito dos dirigentes, como fez o Sampaoli no Santos e nas propostas que ele ouviu, como por exemplo, da equipe do Palmeiras. Então o Cudê encaixa bem nesse pensamento. Assisti a coletiva dele e senti ele muito integrado a esse trabalho e disposto a mostrar o seu serviço na equipe do Internacional e abrir um novo mercado. Então fez uma excelente contratação. Então ele vem, conforme dizia, para o lugar do Odair Hellmann. Foi substituído em mandato tampão pelo Zé Ricardo, mas ele é o substituto do Odair Hellmann, que saiu muito queimado da equipe do Internacional, fazendo com que até torcedores do Fluminense venham a questionar a contratação desse treinador. Gente, o trabalho do Odair Hellmann foi muito bom na equipe do Inter. Só que chega um momento que esse trabalho termina, que as coisas não dão liga mais. E foi o que aconteceu. Eu acho que o Inter se imaginou muito maior do que ele era. Pensou que o time era muito mais forte do que realmente era. Quando, por exemplo, foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores da América. Naquele momento eles achavam que poderiam seguir na Libertadores e passar pelo Flamengo. E criaram uma expectativa e uma espécie de obrigação de que tinham que ganhar a Copa do Brasil.
e acabaram perdendo para o Atlético Paranaense. E perder para o Atlético Paranaense é normal, e os jogos foram extremamente equilibrados. Então toda essa cobrança caiu nas costas do Odair Hellmann, e parece que ele sentiu. Desde a eliminação do Flamengo, o time perdeu o rumo. Ele não é um treinador defensivo e passou a ser. Ele ficou com medo do Atlético Paranaense no primeiro jogo, comemorou uma derrota por 1-0 e depois acabou perdendo o título. Então ele perdeu o rumo, ele perdeu a mão e ali perde-se o comando e ele não deu conta de resgatar novamente. E agora no Fluminense é vida nova. Ele já teve essa experiência desagradável, mas o Fluminense pega um treinador com experiência de 2 campeonatos brasileiros por uma equipe de ponta, e um deles, 2018, onde o Inter terminou na 3ª colocação do campeonato. E vocês lembram? O Inter estava voltando de uma Série B. Um treinador jovem, treinador tendo a sua primeira oportunidade praticamente, ele foi e deixou o time na 3ª colocação. Então é uma campanha de destaque. E ele vinha bem no comando do Inter, no Brasileirão, piorou com a chegada do Zé Ricardo e agora ele é técnico do Fluminense. Então acredito que o Fluminense fez uma boa contratação e o Internacional também.